Para você que não gosta de política, esse programa é para você. Politizando começa agora comigo, Érica Lima, e a nossa convidada é ela, polêmica. Já concorreu à vereança também. Ela se coloca na rede social como doutora Marlúcia. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Marlúcia, seja bem-vinda ao Politizando. Quando a gente fala assim, porque principalmente quando são mulheres que falam, né, que expõem sua opinião, as pessoas colocam o termo de polêmico, né? Você se acha polêmica? Não. Por quê? Porque eu acredito que o que eu busco nas redes sociais é justamente aplicar a justiça e a verdade. E muitas vezes eu sou taxada de barraqueira ou, como você fala, polêmica, mas não é. Eu não ataco ninguém. As pessoas me atacam e eu me defendo. Você tem bastante seguidores, né? E aí, quando a gente pensa agora numa eleição, que ela vem tendo uma influência muito grande por conta das redes sociais. Mas para você acredita que ter muito seguidor garante que a pessoa seja eleita? Meus seguidores são reais, eu posso te garantir que são reais. Eu sempre antes mesmo de ser candidata, né, pré-candidata, na verdade, eu já tinha uma interação muito grande com meus seguidores. Eu respondo seguidor, a gente tem ali umas afinidades, e eles confiam muito em mim. É isso que eu acho engraçado. Então, sempre o meu medo foi de entregar minha rede social para alguém, porque as pessoas ali me confidenciam segredos, mandam coisas para mim que às vezes eu não tenho tempo de estar na rede social e verificar tudo. E tem pessoas também que eu sou bloqueada, né? Aí elas que trazem as informações para mim, meus seguidores. Eles são fiéis, é um exército digital que eu tenho. Então, vamos começar a falar agora do Sincerão. Ela já tá sendo sincera, gente. Então, no Sincerão, eu vou fazendo perguntas, a gente vai respondendo, e aí é uma conversa realmente, né? Sim. Marlúcia, quando eu olhei suas redes sociais, aí eu fui acompanhando, fui buscar um pouco da sua trajetória, que você mesmo vai trazer um pouco pra gente. Como você mesmo colocou, várias pessoas já conhecem um pouco da tua história. Sim. Mas o que tu acha que as pessoas não conhecem de verdade, de quem é Marlúcia? As pessoas têm uma impressão que eu tenho uma vida hoje, né, digamos, financeira estável, em decorrência de que muitas vezes dizem que eu apliquei o golpe da barriga, né? Que não é verdade. Quando eu conheci o pai das minhas filhas, ele estava vindo de Quari para abrir uma empresa em Manaus. E a nossa primeira empresa em Manaus foi ali na 7 de setembro, num prédiozinho. Quem vai ir na 7 de setembro, em frente à Casas do Óleo, tem um prédio até hoje na mesma cor, azul. E ali começou-se a JF de Oliveira Navegação. E depois, posteriormente, veio o grande, né, que é o Porto Chibatão. Então as pessoas não sabem a minha trajetória nessa época, de ajudar o pai das minhas filhas ali diariamente. Só era eu e ele. Então, eu limpava... Você era esposa, não era amante? Nunca fui amante. Né? Isso aí é uma intrigueira que diz aí que eu fui amante. Nunca fui amante. Não, fui casada. Mas na época eu não existia união estável. Na época eu era concubina, que eu acho um nome ridículo isso hoje, né? Parece que você Muita gente não era casada no papel antigamente, então, né? Eu acho que o casamento no papel é uma formalidade. Porque hoje, tanto você ver uma união estável como você ser casado, os direitos são iguais. Não tem diferença. Às vezes, até uma união estável é mais acertada, porque você vai lá e busca o reconhecimento da união estável e você tem a parcial de bens. Já um casamento, você já determina ali total de bens. Aí você tem o quê? Direito? Nada. E quando eu penso em casamento, assim, eu penso logo no Rousseau, né? Que ele fala sobre o contrato social. E aí fica uma coisa fria, né? Uma Exatamente. coisa fria. A gente perde, assim, eu vejo que a população, ela, não todos, né? Mas a humanidade, ela perdeu realmente o que é um casamento, que é a união de duas pessoas com o objetivo só de ser feliz, né? Então, o que muitas pessoas não sabem é que quando eu conheci o pai das minhas filhas, ele morava num apartamentozinho ali atrás da Casa do Campo, na Dilma Batista. E eu morava no João Bosco, aqui na Torquato Tapajós. Então, a gente uniu o pouco que tínhamos. E ele era um cara inteligentíssimo, não estou falando que era, porque ele já é falecido. E junto comigo, então na época eu era faxineira, eu era o office boy, porque tinha o office boy, eu era do setor pessoal, eu fazia tudo. E ele fazia parte de administração das balsas, né? Então, eu atendia funcionário, eu limpava o escritório, eu fazia o cafezinho, eu ia no banco, né? Na época você tinha que ir no banco, fazer o cheque,
ia fazer os pagamentos, muito diferente do que é hoje. Então a gente começou isso. Ele tinha um barco Recreio Patefé, nós íamos todo sábado, né, por rodo, e aí a gente ia até lá o Paricatuba, voltava, muitas vezes eu grávida, fazendo tudo isso. Você ainda teve quantos filhos com ele? 2 meninas. Uma hoje é inclusive é uma das diretoras do Porto Chivatão. E aí, a pergunta que não quer calar, por que você veio para a política? Depois de uma história, de uma trajetória, de ter uma independência, você é advogada, por que política? Então, eu acho que nós estamos muito carentes de mulheres na política, mulheres verdadeiras, que queiram realmente trabalhar. Eu vejo essa necessidade. Hoje são 41 vereadores, de 41 nós temos 4 mulheres. Eu não vejo tantos projetos relevantes dessas mulheres, para a família. Então eu acho que tinha essa necessidade de que trabalhar um pouco mais para nós, porque eu venho há 19 anos trabalhando com direito de família. Então eu vejo essa necessidade. Eu vejo o sacrifício de uma mãe esperar 3 meses para ir numa defensoria pública para pegar uma pensão de R$200. Será que nós não podíamos fazer um projeto, né, dentro das escolas municipais, por exemplo, de uma casa de apoio familiar, onde nós pudéssemos, com convênio com universidades estaduais, né, para pegar esses estudantes de direito, colocar um advogado, coloca esses estudantes de direitos e a gente fazer esse apoio Uma ótima ideia. ou 2 vezes por semana? Não só isso, mas o apoio psicológico. Porque hoje, quando uma pessoa chega no meu escritório, ela passa mais ou menos 1 hora contando a história dela para mim. O meu atendimento ele não dura menos que 2 horas no meu escritório. É 1 hora ouvindo. Qual é o passo do meu atendimento? Ouvir, falar do que ela tem direito e o que a gente pode fazer. Então a gente pode, eu acho que melhorar esse atendimento, essa espera, essa demora nessa espera, né? De esperar dos 3 meses. Hoje você fizer um pedido na defensoria, 3 meses para ser atendido. Aí é uma pensão de R$200. E a lei diz o seguinte, que você pode, com pedido de prisão, os 3 últimos meses. Então, só 3 meses tu tem de espera para a defensoria te atender. Então, se nós tivéssemos um apoio dentro de uma casinha de apoio, nas próprias escolas municipais. Uma rede socioassistencial, né? Exatamente. Que envolvesse a comunidade, né? Exatamente. E utilizasse os espaços realmente. Antigamente a gente tinha aquele que era reunião de pais e mestres e comunidades. Até esqueci como é que é. E hoje a gente não vê essa atuação mais, né? Olha, dentro do Sincerão, lembrando aqui que a gente está emitindo opinião porque os eleitores precisam saber quem é, né, esses pré-candidatos. Você já passou por convenção, mas ainda tem todos os critérios, né? Sim. E aí a gente vai seguindo o rito, mas aqui a gente trabalha de uma forma ética, transparente, mas a gente tem que saber o que você pensa. Quando você citou, né, essas vereadoras da CMM, olhando para a CMM, qual vereadora você acha que menos representou e fez um papel de um vereador? Hoje eu diria que, assim, das que tem lá, Glória Carratti. Por quê? Eu não vejo nenhum papel relevante dela. Você acompanha a Glória? Acompanho. Eu acompanho o cenário político. Ela é da nossa coligação, mas é Sincerão, não é Sincerão? Então é isso. E quando você olha para 41 vereadores, homens, mulheres, né? Desses 41, quem você acha que não deveria ter oportunidade para retornar à CMM? Sassá da Construção. Por quê? Aquele homem falando, primeiro você não entende. Eu acho que se acostumou ali a estar ao lado, com base do prefeito, não faz nada relevante. O pessoal não sabe nem falar, não tem instrução nenhuma. Eu acho que hoje nós precisamos de pessoas realmente comprometidas. Quando eu disse que eu ia ser pré-candidata, chegaram para mim e disseram assim, tu vai ter que ter 3 milhões. Eu digo, eu não vou gastar 3 milhões em política. 3 milhões, sabe, eu estava lá nas Maldivas. Que é muito difícil a gente fazer política de forma honesta, tá?
Eu estou esbarrando nisso. Porque tem candidatos aí que vêm afortunados. Eu chego logo e digo assim, a pessoa quer, quero isso, quero aquilo. Eu digo, não tenho nada não. Eu tenho minhas propostas a oferecer. Eu acho que já começa por aí, né? Eu digo, porque se você vender meu voto, você vai depois não vai poder reclamar. Você não vai poder reclamar. Quem vende voto não pode reclamar. Então hoje as pessoas estão muito viciadas. A nossa política, ela está corrupta demais. As pessoas já chegam. Um pastor chegou para mim e disse assim, o que a senhora tem para oferecer para nós no momento? Eu digo, nada. Nada. Eu estou aqui apresentando minhas propostas. Se você me der um voto de confiança e eu chegar lá, aí eu vou te oferecer. Agora não. Fora o Sassá, qual é o outro vereador que você acha que não, para você, na sua opinião, não poderia retornar à CMM? A CMM, dentre eles, eu não sei, eu gosto mais dos que eu tenho mais afinidade com eles lá, né? Rodrigo Guedes, o Carpê. Você tem mais afinidade com eles, por quê? Rodrigo Guedes é um dos que eu mais admiro na Câmara Municipal hoje. Porque é o único que está mostrando a verdade aí da nossa cidade. E o Carpê? O Carpê eu gosto dele, mas eu acho que ele deu uma freada nessa situação. Já hoje o Rodrigo Guedes, só que tem um preço, né? O Rodrigo Guedes está pagando um preço. Nenhuma emenda parlamentar dele foi para frente. E ele está dizendo isso nas redes sociais dele. Então, quando você pensa nesse cenário e as pessoas que a gente está recebendo aqui, eu estou sempre perguntando um óbvio. Mas o óbvio muitas vezes, né, não consegue ser respondido. É verdade. O que um vereador, no caso, uma vereadora, realmente tem que fazer na CMM? Acho que o projeto, tem tantos projetos, né? Eu acho que nós temos que fiscalizar o prefeito. Nós estamos dando um desmando de dinheiro público em obras que não traz resultado para a população. Esse parque gigante das florestas. Uma mãe estava me falando, doutora, a gente chega lá, 6 horas da tarde, os negócios tudo quente, não dá nem para encostar o concreto. Criado na margem de um córrego ali, uma periferia. Não estou falando que não pode ser. Eu acho que, ao invés desse valor que foi gasto com isso, por que não investiria ali numa área para caminhar, como é Boa Vista? Boa Vista você tem uma avenida toda feita, voltada para o esporte. Porque eu sou ciclista, não sei se você sabe, né? Então, desde 2010, eu sempre gostei do esporte. Já acompanhei também histórias dentro do ciclismo, né? Desde 2010 eu entrei aí no ciclismo, né? Já fiz várias viagens nacionais, internacionais, competições também. Eu tenho um título que nenhuma amazonense tem aqui. Eu tenho um Brasil Ride de 7 dias aí, que nenhuma amazonense tem, eu tenho. Então, precisamos de mais espaço para o esporte, apoio ao esporte. Eu acredito muito no esporte como uma forma de sair do ócio, das drogas. Tem gente no sinal pedindo esmola para ir numa competição. Eu falo esmola, que aquilo não é ajuda, é esmola. Por que nós não temos uma rede de apoio para isso? Para os nossos atletas? O Davi, durante a convenção, ele falou assim com muito orgulho da Mini Disney. E aí, você já está trazendo essas informações, mas para você, o que seria prioridade, além do esporte, desse dinheiro que foi gasto com a Mini Disney? Saúde e asfalto, né? Eu tenho andado aí pelos bairros, tá bem difícil. E muito lixo na rua. Lixo, o mato. Eu brinco, né? Eu digo, olha, nossa, essa grama agora aqui, vinda de Itu, como tá grande, né? Porque tudo que é de Itu é grande, né? Então, hoje em dia, nosso mato tomou conta da cidade. Então, acho mais comprometimento do prefeito. Quando o Davi ganhou, eu disse, ele começou um trabalho muito grande. Eu digo, nossa, eu vou queimar minha língua, como eles dizem, né? Porque ele vai trabalhar. Você tinha votado nele na eleição passada? Não votei. Eu votei no nosso candidato. Então, não votei. Quem é o seu candidato? Oi? Quem é o passado era o Roberto Neto, né? E agora é o Roberto Cidade. Entendi. Que
Eu acho que é a pessoa mais comprometida, porque... Você era do PMN, né? Sim. Eu lembro que eu tinha te visto, eu estava falando para a Marluciana nos bastidores, que a gente já tinha se encontrado, né, justamente nesses bastidores, porque eu também já concorri para a vereança. E aí você veio pelo PMN. Hoje você está no União Brasil. Por que você mudou? Então, o PMN, eu vim porque eu fui convidada pelo amigo meu, que é o Ocine Júnior. Nós somos amigos aí de muitos anos, e brincou com minhas filhas ainda pequena. E a gente tem uma amizade de muitos anos, e aí ele queria porque queria. Mas eu fui muito sincera na época para ele. Eu digo, não estou preparada, não vou trabalhar. E aí ele disse, não, vem para, pelo menos, compor aí, né, a cota de mulheres. E eu ainda tive 1.472 votos, sem fazer nada, sem gastar nada. Eu recebi de fundo partidário R$ 1.500, né, e devolvi, porque eu não tinha gasto nada. Fui, viajei, voltei perto das eleições e ainda tive essa votação, só que agora não. Agora eu vim preparada para batalha. Pra guerra, pra né? guerra. Porque tá uma guerra, né? É. E aí eu recebi a proposta, né, do Roberto, e eu pedi um tempo para pensar. Eu hoje estou caminhando num caminho cristão, então eu tenho oro 2, 3 vezes por semana com alguns pastores, e eu coloquei isso como prioridade para que Deus me dissesse se eu deveria ou não. E se ele fosse da vontade dele, que ele colocasse pessoas para me ajudar. Como é que e aí começou a brotar essas pessoas para me ajudarem. Então eu digo, não, isso é de Deus. E aí foi quando eu resolvi tomar a decisão. Eu recebi convite também para vir com o Amon, né, que é um outro candidato que eu admiro muito, o Amon. Creio que o Amon vai ser uma revelação no futuro. Eu acho que hoje ele ainda está muito maduro para isso. Ele precisa mostrar os 4 anos aí de algum mandato dele para poder ele se fortalecer, mas creio que ele sim vai ser futuramente um grande gestor da nossa cidade. Olha, é a primeira vez que eu estou te entrevistando, então eu quero entender e quero conhecer bastante de você. E qual é a sua ideologia? Direita, esquerda, centro? Sou direita. Você é direita extremista, direita bolsonarista ou direita... Eu sou direita bolsonarista. Tu sabe que eu tenho um boneco do Bolsonaro, que eu durmo com ele? Tenho. Eu não sabia, não. Tenho. Olha, você vai ter que mostrar esse boneco pra mim. Ai, se eu soubesse, tinha trazido ele. Eu tenho Por que tu gostou do Bolsonaro? Por que tu te identificou com o Bolsonaro? Porque por ele ser uma pessoa conservadora. Família, pátria. Então já vou te perguntar porque tu conheceu o Roberto Neto também, muito próximo. Eu comecei a ter amor, sabe? Eu não sei você, mas desde pequena, toda vez que eu ouço o hino nacional, eu sinto vontade de chorar. E eu me arrepio toda. Todas as vezes, assim, que eu ouço, parece uma oração para mim. Eu acho uma coisa tão forte o hino nacional. E quando a gente começou a amar nossa bandeira, ouvir o hino nacional, isso foi graças ao Bolsonaro. Então eu sou assim, eu tenho foto com o Bolsonaro. Eu tenho tênis do Bolsonaro, eu tenho camisa do Bolsonaro, eu tenho caneca. Conta aí, né? Hoje, Coronel Menezes é vice de Roberto Cidade, sim, mas houve aí uma complicação muito grande da relação dele com Roberto Neto, que inclusive houve um ensaio de uma chapa por o sangue, e aí Bolsonaro agora está nessa situação porque não tem mandato. Eu acredito que ele não tem mais tanta autonomia, principalmente no PL. Como é que você vê hoje Coronel Menezes? Ele representa a direita bolsonarista para você? Sim. Por quê? Porque eu acho que ele manteve, né, a ideologia dele. Quem é hoje o presidente do PL em Manaus? Alfredo Nascimento. Alfredo Nascimento é de esquerda. Ele pode estar tentando mostrar uma coisa que ele não é, mas ele é de esquerda. O Coronel Menezes não. Ele é de direita, se manteve na direita. Capitão Roberto Neto hoje fez aliança com o PT em Parintins. Para mim já foge daquilo, do passado. O Menezes se manteve. E o Menezes, eu acho que ele vai vir trazer esses votos da direita para o Roberto, que eles colocam ele como de centro, né? Então eu acho que os votos da direita vêm através do Menezes. Então o Menezes, você acha que ele representa a direita, ele representa você? Ele me representa. Hoje sim. Não, o Roberto Neto não me representa mais, por exemplo, porque ele foi no passado, né? Que ele foi o candidato
que a gente apoiou no passado. Só que hoje não. A partir do momento que ele fez liderança, não interessa se é parentismo, mas ele fez uma liderança com o PT. Então, para mim já não. Olha, Marlu, você já está entregando tudo, por isso que a gente vai para nossa roleta política. Aí vou afastar aqui o copinho. Pode rodar aí, Marlúcia. Eita! Ela tá rodando mais agora. Coringa! O Coringa nós tivemos aí um ensaio, a hipótese, a suposição de mulheres na política, né? Qual seria elas? Maria do Carmo, que queria vir como majoritária. Virou A gente teve, vamos lá, Carol Braz, né? Que houve notícias que também a gente viu que ela tentou forçar também o apoio do Eduardo Braga. E a gente teve a Anny Moura, que, inclusive, você pode assistir, tá? Ela deu entrevista aqui pra gente e falou o que aconteceu com ela, né, dentro do partido. Ela disse que não foi o presidente Lula, mas foi os vereadores, os nomes das pessoas dentro do partido dela que não apoiaram a candidatura dela. Mas isso você quer saber? Tem que assistir o Politizando. E aí, nesse sentido, pensando nessas mulheres, por que você acha que a mulher ainda não conseguiu pleitear e conquistar um cargo como esse de majoritária? Eu creio que as lideranças hoje masculinas, por isso nós temos que começar a mudar, né, essa situação agora, já na Câmara, porque quem vem para fazer 4 anos, se fizer bem feito, vem deputado e futuramente vai galgando. Hoje a pessoa que eu vejo como uma possível forte candidata à prefeitura de Manaus é a Alessandra Campelo. Acho legal o trabalho dela, à frente aí da Comissão da Mulher. Tem denunciado, muitos homens agressores tenham acompanhado e tenham gostado muito do trabalho dela. Inclusive, era uma das pessoas que eu gostaria de ver junto com o Roberto, né? Mas foi escolhido o Menezes também, que é um grande nome, né? Muito respeitado, teve muitos votos agora para o Senado. E creio que vai somar conosco. Um nome de muita força, né, que realmente lutou bastante, foi de Maria do Carmo. Por que você acha que ela não conseguiu? Olha, ela tem boas ideias, né? Vi algumas coisas dela, tenho boas ideias. Mas eu acho que ela tinha que ter mantido, né, o pensamento dela de não ser abajur e vir candidata. Podia não ser agora. Futuramente, quem sabe? É o nome que ela estava fazendo. Então você acha que ela deveria ter permanecido? Eu creio que sim. Eu creio. Ela é um nome forte, né? Ela é uma mulher inteligente e preparada também. Mas qual foi o ponto que, na tua opinião, disse, eu acho que é por isso que ela não veio? Talvez medo. Acho que ela sentiu medo. Mais uma aí. Já pensou se veio o Coringa de novo? Eita! Gente, eu não tô mandando força não, entendeu? Eu tô só segurando. Ficou no meio, Vamos lá, ficou no meio. Vou falar de Davi Almeida. Davi Almeida, né? Como é que você vê a gestão de Davi Almeida? Péssima. Por quê? Ele fez algumas obras, Marlúcia. Quais? Mirante? Fala do Mirante pra mim. Então, outro dia eu encontrei um secretário dele. Quem? Fala aí. Tem que falar quem é. Tem que falar o Wagner, né? E ele falou... Aí a gente falando, né? Ele falou, você não gosta dele? Eu digo, não é não gostar. Eu não vejo com bons olhos a gestão dele. Como não vi do Arthur também, né? Do passado. Obras irrelevantes para a população. E aí a gente conversando, aí falou do Mirante. Aí ele falou, você sabe quantas pessoas entraram esse final de semana no Mirante? Não, 41 mil. Aí eu digo, foi. E o que isso traz de benefício para a cidade? Porque, pelo que eu sei, as pessoas que vão lá têm reclamado muito do preço da alimentação. Então, vejamos que um pai de família que sai lá da Zona Leste com 3, 4 filhos, mas vai de ônibus, já vai de ônibus. Tu acha que vai alimentar os filhos ali? Não vai. Não vai. Qual outra obra aí que você gostaria de comentar? Ele foi um dinheiro muito grande para a questão do asfalto, né? E ele tinha promessa de asfaltar cerca de 10 mil ruas, né? Acho que asfaltou 3 mil e poucas ruas. Eu não tenho esse dado corretamente, porque não tenho conseguido pegar, né? E eu ainda não sei onde foi essas 2 mil. Por exemplo, agora a gente viu 14 milhões para asfaltar a Constantino Neri. A Constantino Neri precisava ser asfaltada,
Não. Eu tenho andado em bairros, eu fui lá na Nova Cidade. Barro, só barro. Não tem asfalto. E meus seguidores têm me mandado. Tem uma coisa que as pessoas falam, que aí eu acho que é interessante a gente comentar, e eu também fico pensando às vezes. Muitas vezes as pessoas dizem, mas 4 anos é pouco tempo para a pessoa ter conseguido fazer o que deveria ter feito. Qual é a tua opinião sobre isso? Eu acho que muita gente enricou em 3 anos. Então poderia fazer mais obra também. Então, agora, como ficou no meio, a gente vai ter que comentar sobre Roberto Cidade. Né? Roberto Cidade. Você imaginava que Roberto Cidade... Porque, assim, uma coisa é Roberto Cidade enquanto presidente da Assembleia Legislativa. A outra coisa é Roberto Cidade agora concorrendo à prefeitura, né? Tendo que caminhar. É uma pré-campanha. É uma campanha extremamente complexa. A gente está falando de Manaus. Difícil. Mais de 2 milhões, né, de pessoas com problemas complexos no coração da Amazônia. E aí a gente viu hoje o crescimento de Roberto Cidade. Como é que você vem acompanhando? Você tem andado com Roberto Cidade nas comunidades? Fala um pouco dos bastidores pra gente. Não, ainda não tem feito esses encontros com o nosso majoritário. Ainda não. A gente vai começar isso agora depois do dia 15. Nós estamos cada um em separado fechando suas alianças, né? Suas lideranças nos bairros. Essas alianças? Ai, não posso falar. Aí é segredo. Mas quais são, assim, pode dizer quais são esses bairros que você... Eu estou trabalhando nessas zonas. Eu vou te falar uma coisa até engraçada, que é até um linguajar meio chula, mas assim, eu disse que eu quero ser tipo uma meretriz. Eu quero trabalhar em todas as zonas. Então, assim, eu tô em cada zona, eu tô ali buscando uma sementinha, né? E a maioria das minhas lideranças são pastores. Aí as pessoas dizem, ai, Marlúcia, tu não pode acreditar muito em pastor. Eu digo, eu tô fazendo a minha parte. Se ele não tá, é com Deus. Não é comigo. Porque quem me engana, ele não tá enganando a mim, ele tá enganando a Deus. Principalmente se ele conhece a palavra de Deus, ele já tá, né? Ele não é um cristão. Então, eu não me preocupo com isso. Eu tô plantando a minha semente. Porque a bênção é individual e a colheita também. Então, é esse meu pensamento, é isso que eu sigo. Né? Mas o Roberto Cidade é um grande nome, né? Não é à toa que eu estou com ele. Né? Dentre 3 pessoas que me chamaram, eu escolhi estar com ele, porque eu acredito hoje ele ser a pessoa mais preparada para estar em Manaus. Até porque, se ele eleito, ele vai ali fazer, eu acho que uma aliança, né, com o governo do estado, que é a União Brasil também, e eu acredito que grandes obras vão vir para Manaus, para melhorar Manaus. Quando você pensa em Roberto Cidade, o que você acha que o Roberto Cidade pode fazer de melhor para essa capital? De melhor? Primeira coisa, terminar de asfaltar Manaus, né? Porque muitos carros aí, tudo com problema, e tem gente que mal tem dinheiro para botar gasolina, imagine para consertar os buracos. E creche, né? É uma das coisas assim que eu tenho falado muito com ele quando eu encontro. É importante ter citado nisso, porque você fala que você, principalmente, tem seguidores mulheres. Sim. Dentro da sua militância, que você coloca a questão, né, do acesso à assistência jurídica para mulheres em termos de pensão. Então, eu vejo que a questão de creche é uma coisa que você identifica na fala delas, né? Muito. O que mais, assim, te chama a atenção e teve algum caso que te sensibilizou com esses problemas das mulheres realmente em termos de filhos, educação? Teve um caso assim, eu não lembro, me recordo o ano. Uma mãe ligou para mim e disse assim, doutora, eu queria que a senhora advogasse para mim, porque dentre as que tem em Manaus, a senhora é a melhor. Então eu queria a palavra dela, eu queria uma advogada foda, igual a senhora. Aí eu disse assim, mas meu preço é esse. Ela disse, doutora, mas agora veio o problema, porque eu não tenho esse dinheiro. Aí eu disse assim, então me dá um motivo para eu trabalhar para ti, de graça. Aí ela disse assim, doutora, eu tô com 3 filhos, fui abandonada pelo meu marido, ele tá com uma amante assim, fazendo festa para a filha dela. Aí eu digo, cadê as fotos? Aí ela me mandou as fotos realmente daquilo, morava num casebrezinho, num bairro. E aí mandou a foto da criança, isso aqui, cheio de ferida, mas cheio de ferida. Quando eu olhei aquilo, eu sentei no computador, fiz a petição, consegui 30%,
de alimentos para essas crianças. Quando passou 3 meses, ela me manda uma foto desses meninos todos arrumadinhos, cada um com um presente na mão. Disse: doutora, olha como estão meus filhos e graças à senhora. Esse foi o meu melhor honorário que eu recebi na minha vida, sabe? Que chama de pro bono, né? Pro bono. Pro bono. Então, assim, eu tenho certeza que aquela mãe ali, ela vai lembrar de mim pro resto da vida. Tem uma outra situação agora de uma moça recente, que ela teve um relacionamento com um rapaz, eram só namorados, mas elas mantinham uma relação ali, um convívio, né, diário e público. E aí ela engravidou. Aí ele fez o maior escândalo, quis bater nela, os vizinhos chamaram a polícia. E aí um amigo meu, cabeleireiro, me disse: amiga, eu queria tanto que tu ajudasse a fulana de tal. Eu digo: amiga, mas não posso. Não, amiga, por favor, faz isso por mim. Aí eu entrei com a ação já dos gravídicos ainda, consegui comprovar a relação deles, porque hoje você pode, antigamente tinha que esperar o filho nascer, fazer o exame para saber, hoje não. Hoje, se você comprovar que você tem uma relação com essa pessoa, o juiz já vai deferir os gravídicos para você, que depois fica para a criança. E aí eu entrei, né, ganhei tudo mais, e essa mulher assim, é Deus no céu e eu na terra. Então esse negócio assim me motiva a trabalhar. Eu poderia ganhar muito mais fazendo criminal? Posso, que é muito diferente. Tem gente que cobra 100 mil, 300 mil para assaltar alguém, enquanto ali eu faço um processozinho de 5, 6 mil, 4, 3 mil, às vezes só para ajudar mesmo, entendeu? Mas assim, o retorno que eu tenho... A gratificação, né? Não, vamos para o último, vamos lá. Amon, Mandel ou Gilberto? Quem tá olhando de frente aí, fala aí pra mim. Vamos lá, Amon. Vamos falar do Amon e do Gilberto, vamos lá. Que deu no meio, né? Gilberto Vasconcelos, ouviu falar? Não. Ele é do PSTU. Não sei, não conheço o trabalho dele, não. Olha, sabia que eu achei interessante, porque eu imaginava que a esquerda toda estava apoiando o Lula, né? Quando eu fui fazer entrevista com ele falou que o Lula, ele governa para bilionários. Aí o PSTU, né? Que é a esquerda, né? Então, assim, é interessante realmente a gente aprofundar o nosso conhecimento dentro da política, né? Então, como você não conhece Gilberto, vamos falar agora então do Amon. Olha, eu gosto do Amon. Eu gosto do Amon, né? Ele queria muito, inclusive, que eu estivesse no time dele, mas eu tinha já um compromisso com o Roberto, que eu hoje vejo como uma pessoa mais qualificada para o cargo de prefeito de Manaus. Você é bolsonarista, aí você disse pra mim, você acha que... Porque muita gente critica o Amon, né? Dizendo que o Amon é lulista. Você acha que ele é lulista, bolsonarista ou realmente independente? Eu perguntei dele, ele falou que não, que ele não é de esquerda. Ele disse pra mim, se ele tá mentindo eu não sei, mas eu confio. Né? Mas ele disse que ele é de direita, então? Ele disse que é de direita? Ele só falou que ele não era de esquerda, agora... o Amon, ele tem essa jogada de não se comprometer, na verdade, né? Mas para, gente, ele falou que ele é independente, né? Mais centro, realmente. Sim. Então, você não veio e aí escolheu que é Roberto Cidade, mas Amon, você votaria no Amon para prefeito? Se eu não estivesse apoiando o Roberto, sim. E quando você pensa sobre o Amon e a prefeitura, uma das coisas que eu perguntei dele novamente, que ele disse que não se nega a responder, é a questão da experiência, né? Para um cargo de gestão. Como é que você pensa sobre isso? Olha, eu penso assim, que não é uma idade, né? Porque eu vou falar, inclusive, vindo do direito. Tem homens velhos que são crianças e tem crianças que são homens velhos. Eu falo de experiência, né? Então, não vejo a idade do Amon como ele ser despreparado para o cargo. Eu acho que ele ainda não tem maturidade política para ser prefeito. É o meu pensamento. Mas creio que o Amon, se vir agora, fizer um bom trabalho como deputado federal, ele será o próximo prefeito de Manaus, mas sem sombra de dúvida. Então, agora a gente vai quase finalizando e a gente tem perguntas que não querem calar, que inclusive são perguntas de seguidores, tá? Meu Deus. Perguntas de seguidores são mais picantes, assim, né? Tirando aí por brincadeira. Mas, Marlúcia, quando a gente fala de rede social, sobre influência, você mesmo disse que tem um exército. Na sua opinião, há diferença entre influenciadora e blogueira? Sim. Por quê?
Porque o influenciador ele tem que ter um papel de influenciar aquilo que é bom. Por exemplo, eu não sou blogueira, mas as pessoas me veem como uma influenciadora. Por isso que hoje eu tenho muito cuidado com o que eu posto. Por exemplo, eu recebi muita proposta para divulgar tigrinho. Não vou fazer isso. Eu não vou divulgar um jogo de azar. Aí vem aquela questão, mas só joga quem quer. Infelizmente não é assim. Há uns 15 anos atrás, mais ou menos, eu cheguei para minha secretária e disse para ela estudar. Ela queria porque queria fazer educação física. Estudou 2 anos, eu digo, larga disso. Quando tu terminar a faculdade, tu vai estar quase com 30 anos, tu tá velha para isso. Ela ficou magoadíssima comigo, passou uns 3 dias sem falar comigo. Aí eu disse, tu quer um conselho? Vai fazer psicologia, porque no futuro todo mundo vai estar doido. Aí ela ficou, e eu segurando, né, porque eu queria pagar a faculdade dela. E aí, quando foi um determinado dia, ela disse assim, tá bom, a senhora venceu, vou fazer isso que a senhora quer. Mas ela foi, né, fez na FAMetro, mas ela se encontrou na psicologia e ela viu que eu tinha razão, porque hoje a maioria das pessoas deveriam fazer terapia ou estar com psicólogo, porque eu vejo muita gente emocionalmente doente. Porque hoje, eu digo assim, com Deus está difícil, imagine sem Deus, para dar uma direção. Eu falo isso porque, assim, a gente tem tendo um número considerável de pessoas, né, que são blogueiros e que estão concorrendo, vão concorrer a esse pleito. E aí, quando a gente pensa não só blogueiros, como também influencers, como pessoas que trabalham nos meios de comunicação. E aí, há um comentário demais sobre isso, né? Sobre a questão de preparo. E mais do que nunca, a gente fala sobre a necessidade de pessoas que tenham realmente o compromisso com o cargo que vai concorrer. Porque vai representar números, vai representar pessoas, vai representar vidas, né? É uma das coisas, olha, eu sempre tenho dito sobre a importância de você estudar. A maioria dos blogueiros de Manaus não estudam. E nem querem, porque tem uma vida fácil, divulgando coisas que nem devem. Não querem estudar. Tem uma candidata aí, por exemplo, que sempre demonstrou que não é bom estudar. Então, o que uma pessoa dessa vai ter de projeto relevante para a cidade de Manaus? Eles preparam. Nem falar. Aí não adianta, na época da campanha, você ir lá comer franguinho guisado com a comunidade para dizer que tu é humilde. Chegaram a me dizer, Marlúcia, tu tem que ostentar menos em rede social. Eu digo, pelo contrário. Tu tem que polir tuas palavras. Eu digo, pelo contrário, eu quero que as pessoas me vejam arrumada, tendo no meu carro, tudo. Sabe por quê? Porque eu quero que as pessoas tenham o que eu tenho. Se eu gosto daquela pessoa, eu quero que ela cresça. Então é isso que nós temos que ser. Incentivar mulheres cada dia a ser mulheres melhores, capacitadas. Hoje a grande maioria depende financeiramente dos homens. Tem um caso agora de uma moça que me procurou, de um professor da CEMED, professor de educação física. E um vasto histórico de agressão, mais 5 processos, Maria da Penha. Quando chega na hora, ela vai lá e tira porque ele faz a cabeça dela, porque ela não tem condições de se manter financeiramente. Não tem. E acaba se submetendo. E eu tenho dito, é melhor você trazer uma filha sua separada para dentro de casa do que você trazer uma filha morta. E assim a gente vai quase finalizando aqui o Politizando. Mas antes de tudo eu quero dizer, qual é a Manaus dos seus sonhos? A Manaus dos seus sonhos é uma verdadeira Disney, do Walt Disney, não essa daí do prefeito, né? Marlúcia, ela é sincerona, gente, ó. Então, também agora eu quero saber qual é a palavra que representa a Marlúcia? Coragem. E qual a que não lhe representa? Medo. Quem é a Marlúcia de verdade? Gente, eu tenho assim, muitas pessoas dizem assim, que eu na internet, eu sou uma pessoa. Quando as pessoas me conhecem pessoalmente, eu sou uma outra pessoa. Todo mundo acha que eu faço uma representação na internet, não é. Eu tenho um amigo meu que diz assim, Marlúcia, quando as pessoas começam a falar de ti, eu digo, a Marlúcia é uma lady, é educadíssima. E as pessoas não conseguem visualizar isso.
Não, então assim, eu sou aquela pessoa amiga, incentivar. Agora eu estou aqui com o meu assessor. O meu assessor, ele chegou para mim e eu comecei a incentivá-lo, né? Não, você tem que fazer isso, você tem que cobrar seu trabalho mais caro. Hoje ele está com uma agência, começando, e eu tenho incentivado ele diariamente a ser alguém melhor. Então eu sou essa pessoa amiga que estou ali sempre procurando ajudar, procurando impulsionar as pessoas que estão comigo para crescer. Porque eu acho que ninguém vive sem ninguém. Nós estamos ajudando o outro a ser melhor no futuro. E sobre fake news? Qual foi a pior fake news que fizeram de você? Ai, que eu sou amante. Que eu fui amante do pai das minhas filhas. Uma pessoa que vive 7 anos, tem 2 filhos, como é que é amante? Morando junto, publicamente. Não pode ser, né? E qual é a verdade que falaram já de você? A verdade é que eu sou... que eu sou muito sincera. Tipo assim, as pessoas falam assim, nossa, tu é muito sincera. Tu fala as coisas que a gente gostaria de falar e não tem coragem. Então por isso que eu digo, coragem me representa. Porque ninguém pega aqui, ó. Eu tento andar nos caminhos corretos. Tem gente aqui muito poderosa que tem raiva de mim. Já tentaram denegrir a minha imagem, mas nunca conseguiram. Sabe por quê? Porque o meu caráter é ilibado. Eu duvido alguém chegar a dizer que eu enganei alguém. E assim, agora realmente a gente finaliza o Politizando. Quero agradecer a sua presença, quero dizer Obrigada. que a gente aguarda você em outros momentos, porque aqui a gente vai ter também outro momento que depois da legislação vai permitir você também, né, ter mais liberdade para falar de política com a gente. E eu convido você também para continuar assistindo o Politizando, ver os outros programas também, porque aqui a gente fala de política de uma forma descomplicada. Sim. Educação política é vida e transforma e muda a minha, a sua, a vida de todo mundo.